nossa colega, a Isabela Damasio, que é a gerente, né, do Porto W. Ela mandou uma pergunta legal aqui pra você que a gente vai passar agora, que é o seguinte. O Globo Esporte publicou uma matéria recente falando que depois daquele protesto que as jogadoras do Corinthians fizeram contra o Cuca, aquele texto, o time ali, a equipe feminina do Corinthians, que é uma das melhores do Brasil... melhor. Grande trabalho da Cris Gambarelli. Perdeu Destaque forças ali e que tá acontecendo uma crise política, elas estão enfrentando uma resistência dentro do clube. Qual que é a sua visão disso? O que você acha desse problema que as meninas que tomaram essa atitude de se manifestar contra aquilo que elas achavam que era incorreto naquele momento, estão sofrendo agora? Então, só para contextualizar, essa é uma matéria que saiu hoje no GE, contando os bastidores de tudo que aconteceu desde a contratação do Cuca e o desenrolar disso. Uhum. Então, é sobre isso que se trata a matéria. E aí chegam no futebol feminino porque as meninas fizeram em conjunto, porque elas provavelmente, aí sou eu supondo, tá? Não é isso que está na matéria. Mas sou eu supondo, elas queriam se posicionar. Claro. Sim. Dizer, olha, como é que vocês querem que a gente defenda vocês, né? Sim. Já que nós somos a melhor equipe desse país, já que nós somos a equipe que mais tem títulos, inclusive tem mais títulos que o masculino. Então, como é que faz? A gente tem um movimento Respeita as Minas e vocês vão trazer o cara que tem esse antecedente, que tem esse passado. E aí, existe uma reunião. Nessa reunião, chegam à conclusão de que soltariam uma nota conjunta. Então, as meninas chegam num acordo com a diretoria do clube para soltar essa nota. Daí, eu já começo a achar meio esquisito, porque se eu sou a diretoria, eu digo o seguinte, fala o que você quiser. Uhum. Se manifeste. O que está te incomodando? Cada uma se manifesta como quer. Aí eu já comecei porque diz que tem uma primeira versão, que era pesada, e aí eu pergunto, o que é pesado? Sim. Ou o que é mais pesado do que um cara que já... Perfeito. Sim. Com base em qual comparação? Do que a gente Qual está o falando? parâmetro de quem tá decidindo o que é pesado ou não? E aí, aí soltam uma segunda versão, que seria essa que foi postada. E aí, a equipe masculina se dói. A diretoria estava de acordo, mas nem tanto, porque você viu que a gente percebeu que algumas pessoas postaram, outras ligadas não postaram. A própria Cris, que tem um trabalho incrível, eu imagino, e aí sou eu imaginando, que ela ficou numa baita de uma saia justa. Total. No meio de um tiroteio. No meio de um tiroteio. Se eu postar, significa que eu tô a favor de X. Se eu não postar, eu tô no Y. Eu vou perder meu emprego. E entre o emprego e a ideia é complicado. É complicadíssimo. Porque alguém pode dizer, não, é lógico que vale a ideia. Depende. Se você depende desse dinheiro para sobreviver, Exato. como é que vai fazer? E todo mundo tem a sua carreira, não é fácil jogar, né? Sair por aí, entendeu? Jogar meleca no ventilador, né? Que bonitinho, meleca. Mas, enfim, e aí tem toda essa situação criada, que inclusive hoje a gente vai falar no Mina de Passe às 9 da noite, a gente vai falar bastante, mas qual que é o meu entendimento? De alguma forma, haja o que houver, aconteça o que acontecer, eu vou fazer algumas perguntas. Quem foi que disse que não contrataria ninguém que tivesse qualquer mancha em seu passado para trabalhar no Corinthians? Foi a própria diretoria, né? Seu Duílio? Não, temos certeza, ele é inocente, vai trabalhar aqui. Show. Legal. Ele não era inocente. Né? Quem foi que quis fazer, que foi lá na reunião, que dá um recorte para que, vamos fazer assim, que assim não pega nada, assim. Aí depois ainda deve ter tido uma conversa com o Arthur Elias, porque no dia seguinte o Arthur Elias fala, não, mas a gente não estava fazendo contra o Cuca. Como assim? Tivesse feito em dezembro, então. É a Mas história também de é sempre. outro que devia estar Também pressionado. né? É a história de sempre quando você toma uma posição no cargo que você tá, assim, tudo é ruim. Se você fala, você vai ser atacado. Se você não fala, você vai ser atacado. Isso, você parece se que você é posiciona. obrigado a se posicionar e quando você se posiciona, você toma pedrada. É uma situação muito Mas complicada. mas tem uma divisão aí importante a ser feita que é assim. Se nós tivéssemos uma chefia feminina
Uhum. A presidência ou as pessoas com real poder. E aí, veja bem, quando eu falo feminina, eu não estou generalizando, porque eu sei que existem mulheres que reproduzem discurso machista. Sim. Eu já fiz isso na vida. Lá, quando eu era bem mais nova, que eu não entendia tudo. Porque a gente cresce num ambiente, esse ambiente molda a gente. É simples. A gente é que tem que desconstruir e tentar fazer de outro jeito. Mas então eu fico imaginando se... porque o que aconteceu no final das contas, para resumir? Agora ficam as meninas nessa situação de... será que... de constrangimento, porque elas foram xingadas, elas foram atacadas de todas as formas nas redes sociais. Fica o Arthur Elias, que é o técnico que tem a história no futebol feminino brasileiro, também sendo apedrejado de lado a lado, porque, falou que não sei o que, agora falou que não sei o que lá. Agora, pare para pensar que, de alguma forma, eles tentam colocar na conta do futebol feminino. Sim. Pô, e aí, porque o Roger Guedes e mais não sei quem ficou bravinho. Oi? Você tá querendo o quê? Calar elas? Transferir responsabilidade também, Ou colocar a torcida contra? Em vez de defender? Então, o que a gente fala entre nós? Enquanto os caras não tomarem para si o mesmo entendimento e discurso, nada muda. É que aí a gente vai entrar numa discussão muito mais ampla de lugar de privilégio, que a gente até conversou sobre. Que é estrutural. O cara já tá lá em cima, ele não vai estar preocupado. Mas se qual que é o Roger Guedes, que provavelmente tem um salário que paga o time feminino inteiro, não tá preocupado com as meninas. Mas sabe? aí é que tá. Esses caras vão ter que entender que uma hora eles vão cair. Sim. Sendo machista, sendo misógino, sendo escroto, esquisito, estranho, uma hora cai. Por quê? Porque o capitalismo não vai mais permitir que isso aconteça. Sim. Uma grande instituição como o Corinthians não pode aceitar, por exemplo, um presidente que não entenda essas causas. Simples assim. E não pode aceitar um treinador com esse histórico. E aí, é uma marca muito forte. Quem é que nós vamos ter nos lugares de poder? Quem entende. Sim. Não só daquilo que está fazendo, mas quem entende sobre as causas da humanidade que afetam diretamente qualquer área. Todo mundo, que né? consigam enxergar além do campo, consigam enxergar o contexto que o futebol... E é pedir muito que seja um ser humano que não faça escrodidão, que não seja ridículo e não cometa crime? Aparentemente... Tô exagerando? Aparentemente, parece que sim. É pedir muito. Você entende? E eu acho que, assim, nessa história toda, assim, tem coisas que são bem curiosas, né? Como demorou, né? Pra, tipo... estourar. Alguns detalhes virem à tona, né? Como que... Assim, o Cuca passou em vários grandes clubes gigantescos do futebol O Cuca tem uma carreira Mas isso é dos maiores técnicos que a gente tem da atualidade. Isso dá para explicar. Dá para explicar porque da demora, você veja que todas as coisas que eu falei aqui, eu faço um recorte de 2015 para cá e digo que a primeira safra chega em 2018. Então, você imagina que essas mulheres, quantas mulheres nós tínhamos na mídia esportiva com um lugar de fala. Não é lá atrás, sim, ok, pois não. Não, um lugar de fala, com respeito, para chegar e falar, viu, tá errado esse negócio. Quando o Cuca passou nos outros clubes. Primeiro. Segundo, os outros clubes não eram Corinthians. Os outros clubes não eram respeito à vida. Não se vendiam com essa bandeira. E não tinha tanta mulher como tem hoje para chegar e falar, tá errado isso aí. Sim. Perfeito. Com certeza.